Olá, o assunto da aula de hoje é sobre o ciclo celular e também os mecanismos de divisão da célula. Nessa imagem a gente consegue ver o ciclo celular, em que a maior parte dele corresponde à fase da intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo. O processo de divisão celular é a mitose, né? São 5 fases, como a gente pode ver aí, e a intérfase ela é dividida nos períodos G1, S e G2. A divisão celular ela ocorre de duas maneiras diferentes, né? A meiose, que é característica da reprodução sexuada, já que vai originar os nossos gametas ou células reprodutoras. Nesse tipo de divisão, nós temos a formação de 4 células filhas e essas células elas são haploides, né? Elas têm metade do número de cromossomos da célula original. Portanto, a meiose é um processo que a gente chama de reducional. Já a mitose, onde nós observamos, né, como forma de reprodução assexuada de alguns seres vivos, nós temos a formação de 2 células filhas e essas células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Portanto, a mitose é uma divisão que é equacional. Essa imagem a gente consegue perceber, né? A mitose, se a célula for diploide, ela vai se dividir, originando 2 novas células também diploides. No caso da meiose, a célula germinativa diploide vai ao final de 2 sequências de divisões que são seguidas, formar ao final 4 células filhas com metade do número de cromossomos. A intérfase, como a gente observou lá naquela primeira imagem, é o período mais longo da fase do ciclo celular. Até um tempo atrás se acreditava que a intérfase metabolicamente ela não era importante, só que estudos mais recentes indicam que a célula nesse período ela está em grande atividade metabólica. Então é o período onde está ocorrendo duplicação do DNA, onde ocorre um aumento tanto do tamanho quanto do volume da célula. Na intérfase também nós temos a produção de moléculas e proteínas que vão ser utilizadas na divisão celular, além de ser um período em que ocorre o armazenamento de energia para essa divisão. Como a gente vê aí na imagem, nós temos 3 etapas, né? É o período G1, S e G2. O período G1 e G2, o nome vem do inglês gap, que significa intervalo. Então seria o momento anterior e o posterior à duplicação do material genético que ocorre no período S, né, que é o período de síntese de DNA. Nesses períodos G1 e G2 ocorrem pontos de checagem, né? Então existem moléculas de controles que vão verificar se existe algum dano no DNA, corrigindo o problema antes que a célula morra. No período G1 nós temos o aumento do tamanho da célula, o metabolismo celular ele permanece normal, nós temos a síntese de RNA e produção de proteínas. Já no período G2, nós também temos síntese de proteínas e de moléculas, além de um crescimento adicional. A mitose, que é a divisão equacional, né, como eu falei para vocês, nós temos a formação de 2 células filhas com o mesmo número de cromossomo, né? Então a célula ela vai separar o DNA em 2 conjuntos, também fazendo uma divisão do citoplasma com a formação ao final de 2 células que são as células filhas, né? Então esse processo de divisão do citoplasma é chamado de citocinese. Nós temos aqui a visão geral, né, tanto da intérfase quanto do processo de mitose. Só para a gente ter uma ideia, né, o período G1 ele dura cerca de 9 horas, o período de síntese, que é o S, 10 horas, e o G2, 4 horas e meia. E a mitose, né, como a gente consegue observar, é um período bem curto. Tem uma duração de aproximadamente 30 minutos. Nós temos na mitose 5 fases. Então nós temos a prófase, em que nós vamos ter
a membrana nuclear se desfazendo e a formação do fuso acromático. E o cromossomo ele começa a ficar visível nessa etapa. A segunda etapa é a etapa de metáfase. Então aqui nós já temos os cromossomos duplicados, eles migram para o equador da célula. E eles estão no máximo de condensação. Entre a fase de metáfase e a fase de anáfase, que é a fase subsequente, nós temos uma duplicação também dos centrômeros, o que vai permitir uma posterior separação das cromátides irmãs que estavam juntas até esse período. Então, na anáfase, nós temos uma separação dessas cromátides irmãs. E na última etapa, que é a etapa de telófase, a célula ela vai começar a sofrer um estrangulamento, né, e vai ocorrer a citocinese, com a separação em duas novas células, que são geneticamente iguais à célula-mãe. O processo de meiose, nós vimos, é o processo que vai originar os nossos gametas. É um tipo de divisão que é reducional, já que ao final do processo, as 4 células filhas que são formadas têm metade do número de cromossomos da célula original. São duas etapas de divisão que são subsequentes. Nós conseguimos observar aqui, né? Então, inicialmente tem a replicação do DNA, depois nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Para mostrar um exemplo, né, já que é o processo de formação dos nossos gametas, eu estou mostrando aí a espermatogênese, onde nós temos ao final dessa espermatogênese a formação de 4 espermatozoides, né? Espermatogênese é o processo de formação dos gametas masculinos, né? É a gametogênese masculina, onde vai ocorrer essa meiose. Na meiose 1, nós temos as mesmas etapas, né, da mitose, só que elas vão ser 1 e depois na meiose 2 elas vão ser caracterizadas como 2. Então nós temos a fase de prófase 1, onde vai ocorrer o pareamento dos cromossomos, que são os cromossomos homólogos. Nessa fase é que pode ocorrer o crossing over, né? É aquele mecanismo que permite a variabilidade genética, tá? O que seria esse crossing over? É a troca de pedaços entre os cromossomos, onde vai permitir uma nova combinação, diferentes combinações, o que vai permitir a variabilidade genética. Depois nós temos a metáfase 1, onde as cromátides irmãs, elas também se localizam no equador da célula, só que diferente da mitose, eles estão numa posição em pé. E isso não vai permitir, então, a separação das cromátides irmãs na fase subsequente, que é a anáfase. Então, cada par vai migrar, né, para a célula que vai ser formada. A próxima etapa é a anáfase, onde nós temos a separação desses cromossomos homólogos. Ao final, nós temos a telófase 1 e a citocinese. Então, as células formadas não estão com os cromossomos homólogos juntos. Depois, nós temos o início da meiose 2. A meiose 2 se inicia pela prófase 2. Então, na prófase 2, nós temos a carioteca começando a se desintegrar. A metáfase 2, as cromátides irmãs ficam no equador da célula, só que agora elas estão deitadas, assim como ocorre na mitose. Então, isso vai possibilitar, né, durante a anáfase 2, que haja a separação delas pelo fuso acromático. Ao final, nós temos a telófase 2 e a citocinese 2. Esses dois processos são iguais, tanto na mitose quanto na meiose. Ao final, nós temos a formação de 4 células que são geneticamente diferentes, já que tem metade do número de cromossomos da célula original. Tá? Então, só para não esquecer, a intérfase é a fase maior do ciclo celular, em que a célula não está se dividindo. Posteriormente, ela entra em divisão, que é a mitose. Já o processo de meiose,
que é o processo onde nós vamos ter a formação dos nossos gametas. Nós temos duas divisões subsequentes, meiose 1 e meiose 2, e ao final a formação de 4 células filhas, com metade do número de cromossomos. Na mitose, as células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula original. Chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem.